Eu queria compartilhar algo de 5 minutos com os irmãos aqui sobre isso. Antigamente, na época judaica, toda vez que um filho morria, os pais rasgavam as suas vestes. E até hoje nós vemos esse costume. Então, no momento que Cristo falou, está consumado, o véu do templo se rasgou. E aquilo ali é como se Deus estivesse rasgando as suas vestes, dizendo: meu filho morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso, nós podemos levantar as nossas mãos. Nós não precisamos de outras pessoas para poder nos ligar com Deus. E Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que vai nos levar ao Pai. Então, se você crê nisso, dê um glória a Deus, dê um aleluia, pois Ele está aqui essa noite. E o nosso maior presente que Jesus deixou conosco foi o Espírito dEle que habita entre nós. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa nos dar um culto maravilhoso, Deus. Receba a nossa adoração, Pai. Tu és bem-vindo aqui entre nós, Deus. Nós queremos sempre viver uma virada em nossas vidas, Pai. Sempre dar a volta por cima contigo, Deus. Pois sabemos que Tu és o único caminho, Pai, que vai nos levar à salvação. Sabemos que Tu é o único, Pai, que vai nos levar ao sucesso, Pai. Então depositamos toda a nossa fé em Ti, Deus. Depositamos todo o nosso coração e Te damos toda a nossa adoração essa noite. Em nome de Jesus, amém. Suas palmas! Era tristeza se verá, a dupla honra me ornar, com boas novas proclamarei, uma nova história celebrar, é chegada a minha hora, o silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Suas palmas! Diga! Onde era tristeza se verá, a dupla honra me ornar, com boas novas proclamarei, uma nova história celebrar, é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido, tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha
festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Diga! Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, vamos celebrar porque Ele vive e reina para sempre, amém? Glória a Deus. As palmas assim. Cante assim. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus.
Deus, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam sua face em mim. Peça isso a Ele. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me dá, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Diga isso. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e e como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me dá. Diga no Santo dos Santos, no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu lugar secreto. Só Tua graça me dá, Tua presença é o meu prazer. Adora Ele. Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo,
graça, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Aleluia. Algo importante que nós precisamos colocar no nosso coração: que se Jesus Cristo não nos visitar, nada acontece. Diga para o seu irmão: se você não receber a visita do Espírito, nada vai acontecer na sua vida. Amém? Amém, amados? Quem quer a visita de Deus? Coloque a sua mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, vem me visitar aqui hoje. Diga: visita o meu coração, visita a minha vida. Diga: me encha com a tua presença. Eu quero viver algo novo. Quantos querem viver algo novo? Diga glória a Deus. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Quero ouvir a sua voz, diga: eu quero conhecer mais de ti. Firme esse propósito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver, diga, viva. Eu quero viver. Faz meu coração, diga, faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Vem me visitar hoje aqui. Cante, igreja, bem forte, diga: eu quero conhecer mais de ti. Oh Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Firma isso, queridos. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero, você quer? Diga: eu quero viver. Bem alto, diga: faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Adore ao Senhor, vai. Eleva suas mãos aos céus e adore o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Deixa a graça de Jesus entrar na sua vida. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Deixa essa graça chamada Jesus mudar o ambiente da sua vida, mudar o ambiente da sua casa. Aleluia. Faça assim com as suas mãos, assim, ó. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Não estou ouvindo, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Bem forte, vai. Santo Espírito, incendeia, incendeia. Firme esse propósito, querido, firme esse propósito, vai. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Você vai ser incendiado pelo Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo hoje. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito,
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Agora diga, incendeia, Pai. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Diga mais uma vez, incendeia, Pai. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Seja o teu nome. Incendeia a tua igreja de novo, Pai. Oh, Santo Espírito. Oh, Santo Espírito. Oh, Santo Espírito. A sua vida vai mudar. Coisas novas estão acontecendo dentro de você hoje. Coisas novas, coisas novas, coisas novas. Oh, coisas novas vão acontecer. Yeah, 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 yeah. Incendeia, 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 incendeia. Peça, você vai. Incendeia, 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 incendeia. Coloca as suas duas mãos no seu peito. Quando você coloca as suas duas mãos no seu peito, você está colocando a sua mão no seu coração. É aí que precisa ser incendiado. Porque há momentos na nossa vida que os sentimentos começam a florescer. E muitas das vezes sentimentos ruins. Sentimentos esses que atrapalham a atuação, a ação do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes é uma dificuldade que você está passando com seu filho, com a sua filha. Eu quero dizer que hoje você pode pedir ao Senhor para incendiar o seu coração. Porque Ele incendiando o teu coração, Ele vai incendiar o coração dos seus filhos, vai incendiar o coração do seu esposo. Incendeia, oh, incendeia, Jesus, incendeia. Deixa essa sua mão queimar no teu peito. Deixa a sua mão ser diferente de tudo. Eu sei que você se toca, eu sei que você sente a sua pele, eu sei que quando você tem algo de ruim ou machucado no seu corpo, você toca, você vê. Mas existe algo muito importante que só quem pode tocar no seu coração, no seu sentimento é o Senhor. E hoje Ele pode tirar esse sentimento pesado, tirar esse sentimento pesado de amargura, o que for, Ele pode fazer, Ele pode tirar. E por Ele estar presente aqui neste lugar, na pessoa do Espírito Santo de Deus, as suas mãos não são mais as suas mãos. As suas mãos são as mãos do Senhor. Aleluia, aleluia.
Senhor que faz maravilhas está aqui. Oh, aleluia, Jesus, tu estás aqui. Ele está aqui, queridos. Tira esse momento de oração, de glorificação, por favor, faça isso. Não é apenas um louvor que canta, acaba e show de bola, tá bom? Não. Santo, santo, santo. Diga devagar assim, ó. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Mais forte, diga. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. De novo, vai. Santo Espírito. Quero que você comece a pegar fogo nesta noite. Você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Você não pode sair daqui com os mesmos problemas. Você vai sair daqui diferente. Santo Espírito desce como fogo nesta noite. Santo Espírito desce como fogo nesta noite. Santo Espírito. Incendeia, 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 incendeia. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Queridos,
Você sabe o que você está cantando? Não sei se você está entendendo o que você está cantando. O amor de Deus é como chama violenta. Eu quero que esse amor queime dentro de mim. Eu quero que esse amor mude a minha vida, transforme a minha vida, mude o meu coração. O teu amor é como chama violenta. É uma chama tão violenta que não tem papel que resista a essa chama. É uma chama tão violenta que não tem corpo físico que resista a essa chama. Oh, que o amor de Deus entre na sua vida. Ele vai fazer morada na sua vida hoje. Ei, receba de Deus aí nessa noite. O teu amor, o teu amor, o teu amor, cantemos todos. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Eu quero queimar. Aleluia. Eu quero queimar. Diga mais uma vez: o teu amor, o teu amor, o teu amor, o teu amor. Aleluia. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Aleluia. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero queimar como da primeira vez. Acende o fogo em mim. Me toca de novo. Eu quero queimar como da primeira vez. Eu quero queimar como da primeira vez. Acende o fogo em mim. E toca de novo. O teu amor, o teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Eu quero queimar. Tu és o rei. Diga bem forte: tu és o rei. Tu és o rei. Diga: o rei da glória. Tu és o rei, tu és o rei. Tu és o rei, tu és o rei.
Diga: o teu amor é como chama a vida. Cresça, igreja. Teu amor, diga para terminar. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Você pode aplaudir Jesus? Ele pode. Queimou em você? Ele pode tudo. Perseguição pode vir. Situações difíceis podem vir. Deus queimou dentro de você. Deus mudou o seu coração. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Deus pode tudo na sua vida. Bata na mão dele e diga: Deus pode tudo na sua vida. Esse louvor me chama a atenção por causa disso ali, a primeira letra, ó. Podem tudo tirar de mim. Olha o que não podem. Mas não vão apagar quem sou. Escolhido a ir mais além. Coisa linda, ó. Do que os meus olhos podem ver. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Olha a força, ó. Pela fé posso receber. Quem quer a unção de Deus, levante as mãos, vai. A unção que sobre você hoje vai descer. Hoje vai descer essa unção. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Canta Nova Vida, vai, vai, vai. Ele pode, Ele pode, Ele pode, diga. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Cante bem forte agora. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Pela fé posso receber. Cante bem forte agora, a unção que sobre mim irá descer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso
passa. Deus pode tudo. Como Ele pode, Ele pode, Ele pode. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Muitas das vezes as lutas são muito grandes. Muitas das vezes as dores são muito grandes, muito fortes. E as dores vêm com uma intensidade tremenda. Muitas vezes não conseguimos resistir às dores. Mas quando caímos aos pés do Senhor, quando caímos aos pés do Senhor, entendendo que Ele pode tudo na nossa vida, tudo muda. E hoje tudo pode mudar na sua vida. Hoje tudo pode mudar na sua vida. Hoje tudo pode mudar na sua vida. Cadê o glória a Deus? Hoje tudo pode mudar na sua vida. Hoje tudo pode mudar na sua vida. Então cante nova vida, diga: Deus pode. Estou ouvindo você cantar nova vida. Posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Ele pode, Ele pode, Ele pode tudo, 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 tudo. Deus pode tudo. Sobe, 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 sobe. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Ele pode. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Você pode dar um aplauso a Jesus? Pode dar um glória a Deus bem alto. Aleluias. Aleluias. Dê um abraço no seu irmão e diga: Deus pode tudo por você. Amém. Amém, queridos. Tome seu lugar, por gentileza. Deus pode. Ele faz coisas grandes por mim e por você. Ele está aqui no nosso meio. Graças a Deus. Quem está responsável hoje pelos anúncios? Janaína. Obrigado, gente. Boa noite, família Nova Vida. Vamos lá, vou começar pela cantina, que eu sempre esqueço. Estou quase apanhando das meninas lá embaixo. Hoje tem bolo de churros e laranja, tá? A rifa do VCE, pessoal, já finalizou, tá? Já passaram todos os números. Então, quem ainda não fez o pagamento, procurar no final do culto a Sabrina, Gabriel ou Douglas, tá? E o prêmio é uma cesta de doces mais uma taça de banoffee. Dia 8/11, nós vamos ter aqui, próxima terça, a peça teatral da companhia Cia Logos com a peça Ofensa, às 19h30. Cheguem cedo, porque toda a peça aqui da igreja costuma encher bastante, e se você não chegar por volta das 7h15, você não vai conseguir subir, tá? Então, por favor, cheguem cedo. Dia 12/11 é o encerramento do bate-papo da maioridade, então vai ter uma confraternização às 15 horas, tá? Então, a gente está fechando esse ano e agora só a partir de janeiro. Então, todo mundo da melhor idade, da maior idade, de todas as idades, compareçam a esse evento às 15 horas.
Dia 18/11, também nós vamos ter a nossa confraternização, encerramento do culto de mulheres esse ano, às 19 horas. Então, estão todos convidados. Venham e tragam um salgado, um doce, para, ao final do culto, a gente confraternizar, ok? 25/11, culto de homens, às 19 horas. Eu não sei, o Alexandre não explicou se esse é o último. É o último? O último culto de homens também do ano, tá? Então, por favor, compareçam, às 19 horas. Ainda tem vaga para o encontro de casais, né, que é agora em novembro. Procurar o Reis no final do culto. E também, quem já estiver interessado no encontro do próximo ano, é só falar com ele também para garantir sua vaga, tá? Terça-feira, culto da família, às 19h30. Nessa terça-feira, com a companhia Cialogos, tá? Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8 da manhã. Quinta, culto de oração, às 19h30, com a temporada Coisas da Vida. Aos domingos, às 7h30 da manhã, nós temos oração, EBD, às 8h30. Temos agora EBD infantil, de 6 a 11 anos, tá? Tragam seus filhos. Às 10 horas, o culto matinal. E às 18 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração, a qual vocês estão fazendo parte. Sim, pessoal, não esqueçam de trazer os alimentos para a campanha de dezembro, que o pastor vai fazer no estacionamento no dia 25 mesmo, tá? Vai ser um almoço, e nesse almoço, quem trouxer uma família, né, que tem essa necessidade de receber uma cesta, no final do almoço vai levar essa cesta básica para casa. Então, todos que puderem colaborar, trazer o alimento, tá? Qualquer dia do culto, e colocar ali aos pés da cruz. Eu vou chamar também o diácono Rogério para falar sobre ontem o VCE, e foi uma bênção, ele vai falar para vocês. Então, orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Amém. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem, vocês? Amém? Boa noite. Amém. Só agradecer mesmo pelo evento que nós fizemos ontem aqui no estacionamento. Nós tivemos 13 vidas que aceitaram Jesus. Amém? Foi bênção. Não foram só jovens, graças a Deus, foram outras faixas etárias, que era esse o objetivo. Então, teve até, acho que, se não me engano, um adulto, né, que não está nessa faixa etária que a gente cuida, que aceitou Jesus. A gente tem a intenção de continuar o projeto, né? Mas eu queria agradecer a igreja por tudo. Nós tivemos aqui, aí embaixo, orações interruptas durante todo o projeto lá. Então, a Martinha, ela montou um relógio de oração que começou às 3 horas da tarde, só terminou à noite. Então, enquanto a gente estava fazendo culto lá, tinha pessoas orando aqui. E a gente acredita, essa igreja, ela acredita na oração. A gente não fala só do altar, né? A gente pratica esse princípio de Deus. E só aconteceu, gente, aquilo que tinha que acontecer, porque também nós agimos nessa área espiritual, né? Porque a gente sabe que é uma resistência muito grande, mas Deus nos abençoou, convencendo as pessoas e fazendo com que... E o Espírito Santo, Deus agiu ali, fazendo com que essas pessoas viessem sentir no coração de aceitar Jesus. Tem alguns pontos para a gente melhorar, e a gente está conversando sobre isso, e nós estamos desejosos de fazer o segundo, que seria dia 3 de novembro, fechando as atividades da juventude. Dezembro, gente, perdão. 3 de dezembro. E aí eu queria rapidamente falar para vocês só 2 pontos. O primeiro é o seguinte: é um trabalho muito grandioso que requer muita movimentação de vários setores, desde ter pessoas adultas lá com a gente, nos ajudando, pessoas experientes, né? Quanto também nas orações e em todo o trabalho. Então, nesse próximo evento, a gente estava pensando em montar uma equipe do VCE, que não é uma equipe que tem que ser naturalmente dos jovens, mas que tenham pessoas dispostas a trabalhar nesse dia, realmente, trabalhar, gente, porque se você for perguntar lá para o Marcinho, com o nosso obreiro Márcio, ele chegou aqui comigo de manhã e abriu o estacionamento, e ele fechou o estacionamento comigo. Então,
foi algo assim tremendo da parte dele e de outras pessoas também que nos ajudaram muito, muito mesmo. Então, qual é a recompensa, Rogério? Eu não tenho dinheiro para dar para vocês, nem posso garantir nada. Mas a recompensa é quando você olha para o trabalho e vê ali vidas se levantando e se entregando para Jesus. Então, essa recompensa, eu queria agradecer ao meu pastor, o pastor Ney, que ele viabilizou isso tudo também para a gente, né, nos deu essa oportunidade. E a segunda coisa é que nós, na cantina, nós conseguimos fazer praticamente quase a metade do valor para botar a estrutura de novo. E da mesma forma que eu levantei patrocinadores no outro, eu estou levantando patrocinadores nesse. Rogério, eu não tenho a garantia que vou fazer, porque aqui também a gente tem os pés no chão, amém? Então eu só posso me comprometer com o som, me comprometer com a estrutura lá da cobertura, dos banheiros, se eu tiver o valor em mãos. Então a gente tem, acho que praticamente a metade do valor, e a gente vai estar abrindo para quem sentir no coração de abençoar o projeto. É só me procurar a Karina, que a gente vai estar relacionando lá e vendo o que a gente pode fazer. No máximo, no próximo projeto que a gente está pensando em fazer, vai ser um projeto totalmente diferente, vai ser o VCE, mas vai ser num formato totalmente diferente. A gente não vai nunca repetir o modelo, a gente sempre vai criar algo novo para que, quando a pessoa venha, ela tenha uma experiência nova naquele lugar. A parte evangelística vai continuar sendo a mesma, a gente vai preparar os convites, e você que convidou alguém e talvez não veio, você vai levar um outro convite para ele, e você que trouxe alguém e essa pessoa veio, você convida essa pessoa de novo, mas dá o convite para outra pessoa. Então a gente vai estar continuando fazendo essa parte evangelística. Eu agradeço as pessoas que convidaram, insistiram, trouxeram. Nós tivemos em torno de 200 pessoas no estacionamento. Começou a entrar gente, eu falei assim, Deus, é tremendo mesmo, porque eu estava pensando que não ia vir ninguém. Eu estava vendo, né? A fé do cara, né? Eu estava com temor, gente, porque a gente não faz nada, eu estava com temor. E começou a chegar gente, eu falei, e foi assim, uma coisa muito especial para nós, aqueles que não foram lá na frente aceitaram Jesus, eu acredito que levaram a semente no seu coração. Amém? Então, coloca esse desejo no teu coração, a gente vai distribuir de novo aqui os convites, traz essa pessoa, vem junto. Eu vi pessoas trazendo, sentando lá e vindo junto também. Isso é muito importante, né? Esse projeto tem tudo para marcar, mais uma vez, a gente deixar uma marca nesse lugar aqui, e a gente conta com vocês, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, eu queria agradecer a vocês por ter acontecido tudo e ter dado tudo certo, amém? Que você possa aplaudir a Deus pela sua vida, por essa igreja. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Eu acho que tivemos 200 e poucas pessoas. Se você tivesse... eu penso que você não teve o tempo, eu acho que você não ficou em casa à toa, né? Mas se você ficou em casa... sem fazer nada e não veio no trabalho, poxa, eu acho que você perdeu muita coisa, sabia? E você precisa prestigiar um tipo de trabalho como esse, sabe? A sua presença é o apoio, sabe? Quando você está presente, é o apoio que você está dando. Força alguém que está lutando por um trabalho, entendeu? Quando você comparece, você está dizendo assim, estou contigo, vou te dar uma força. Quando você dá uma doação, você está dizendo, estou dando uma força para esse trabalho. Amém, amados? Que você possa fazer isso o mais rápido possível. Vem cá, Reis, falar sobre o trabalho. Eu gostaria que você pegasse esse trabalho do ano que vem com o coração, queridos, porque vamos ter um trabalho de excelência. Prepara o vídeo aí rapidinho, não precisa botar a voz não, tá? Quer dizer, o som, enquanto o Reis está falando. Amém, igreja. Vou fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Qual é a melhor família do mundo? É a sua? Qual é a melhor família do mundo? É isso. Não existe uma família melhor que a sua. A sua família é a melhor família do mundo. Amém? Amém, meus irmãos? E esse departamento de casais aqui prepara algo para vocês. Esse encontro de casais maravilhoso no Hotel do Bosque. É ano que vem. Mas nós temos 40 casais já indo. Inscritos, tá? 40 casais já inscritos. Nós temos 57 vagas. Só sobra agora 17 vagas. Então,
Você que deseja ir, eu e minha esposa, no final do culto, vamos estar lá embaixo fazendo a inscrição, tá? E o pagamento vai começar em dezembro agora. São R$210 que vai começar a ser pago em dezembro, tá? O valor total do casal para esse evento, com tudo pago, café da manhã, almoço, jantar, ônibus, 3 dias, saímos daqui numa sexta-feira, voltamos no domingo, é R$2.300 o casal, parcelado em 12 parcelas, começando a pagar em dezembro, tá? Existe um quarto que custa mais caro, mas eu acho que não precisa, porque você tem esse lugar maravilhoso que você vai curtir, você vai passear e vai ser ministrado, porque esse encontro de casais não é só uma segunda lua de mel, é também um trabalho espiritual, onde você e sua esposa vão ter momentos para ouvir algo que fala diretamente para o seu casamento. Esse encontro de casais se chama Encontro de Casais Aliança com Cristo. Então, naquele momento ali, você vai renovar sua aliança com Cristo. E já está conosco o pastor, bispo Radamés, já está com a presença marcada na sexta-feira, na nossa chegada, após o jantar. E sábado nós estamos ainda vendo outras pessoas com esse mesmo patamar aí, que vai falar diretamente de família. Não é culto, é palestra, é diferente. Tá bom, meus irmãos? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu tive com um casal que participou de um encontro que eu fui com eles nesse mesmo hotel. E o casal, ele me incentivou bastante. Ele virou para mim e falou assim: pastor, eu até hoje eu lembro da mensagem e da ministração que o pastor pregou. Eu até falei para ela assim, você não lembra do Cláudio Duarte, não? Ela disse, eu não. Porque ele me botou numa furada. Ele botou para me pregar depois do Cláudio Duarte. Sabe o que encheu meu coração? Que ela disse assim, eu lembro da sua palestra, do tratamento que tu deste. Sabe? Aí eu digo para os irmãos assim, há poder no sangue de Jesus, sim ou não? Há poder no homem, mas no sangue de Jesus, com certeza. Você pode ter o maior brilho possível na sua vida, mas se naquele momento não for o seu dia, e aquilo que você vai falar não for aquilo que Deus quer para aquela ocasião, não tem jeito. Eu lembro que confusão para o Cláudio Duarte chegar, né? Ele tinha que pregar 40 minutos, não é isso? E meter o pé para outro lugar, né? Então, a única coisa que ele fez foi botar todo mundo para rir. Só isso, mais nada. E depois você entrar com uma mensagem séria, né? Falar sobre relacionamento, vida 2, confiança. Pensa nisso que eu preguei. Difícil, né? Mas quando eles colocaram o joelhinho no joelhinho, quando foi enfaixado os olhos, foi da esposa, não foi? Da esposa. E quando o cidadão abençoado, homem de Deus, começou a fazer uma leitura para a esposa, amigos, o fogo desceu. Não tinha maquiagem que resistia, né? Quando o Espírito desce, é fora de sério. Que Deus seja louvado. Amém, amados? Que o Senhor seja louvado. Amigos, as irmãs vão dançar, vocês poderiam deixar para o final, hein? Da Santa Ceia? Cadê as irmãs? Pode ser? Vocês fecharem esse ambiente da gente aqui, de louvor e adoração? Amém? Pode ser assim? Pode mesmo? O amém de vocês estão tão fraco. Vocês estão com vontade de dançar mesmo? Ah, glória a Deus. Esquisito, né? Tão distante uma das outras, né? Amém. Queridos, vamos fazer o nosso ofertório? Agradecer a Deus pela nossa vida.
para o povo que eu iria pregar também na parte da noite. Não queria mudar a mensagem, porque eu tenho um tema que me chamou a atenção nesses dias, e esse tema fala Jesus e a inteligência da cruz. Repita comigo: Jesus e a inteligência da cruz. Meu Deus, que tema forte, né? Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento especial, que a Tua palavra seja concretizada dentro de nós, das nossas vidas, que possamos aprender um pouco mais de tudo aquilo que Tu tens falado aos nossos corações. Te peço que Tu fale, Pai, ao coração dos irmãos, da mesma forma pela manhã, sim, Senhor, mas se você puder, meu Pai, falar de uma forma diferente, eu Te agradeço, que use os meus lábios, minha vida, que não seja o homem a falar, que não seja o pensamento, que não seja escrita de um homem ou um pensamento de um homem, mas que essa ligação esteja contigo, para que saia da minha boca tudo conforme a Tua vontade. Eu te oro, te peço a Tua bênção para a minha vida e te peço que Tu abra os ouvidos dos Teus filhos para ouvir não a minha voz, mas a Tua voz, em nome de Cristo Jesus, e todos digam amém. Isaías 53:10 vai dizer para a gente: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Diga comigo: prosperará na sua mão. Quando estudamos a vida de Jesus, nós podemos entender o tamanho da ofensa que causamos a Deus por meio do seu magnífico projeto, Jesus e a inteligência da cruz. Jesus e a inteligência da cruz, por esse Jesus e a inteligência da cruz, nós podemos ser resgatados. Digam amém. Agora, Jesus, ele foi privado de dores? Não. Jesus, ele não foi privado de todos os processos comuns e incomuns, tanto no físico como no espiritual, na área natural, no sobrenatural. Cristo Jesus não foi poupado. A Bíblia diz que aprove Deus moê-lo. Então foi da vontade de Deus moê-lo, para que pudéssemos ser aliviados da nossa dor. Doeu nele como ninguém nesta terra passou por esta dor. A dor dele, ninguém nesta terra passou por essa dor. Então, Isaías 53, vou repetir de novo para você, que todavia o Senhor agradou moê-lo. O Senhor se agradou no sacrifício, na dor de Jesus Cristo, por causa de mim e por causa de você. Olha como você é especial. Você pode olhar para o rosto dessa pessoa e dizer assim: como você é especial. Você é especial, porque o nosso Deus agradou moê-lo em favor da minha vida e da sua vida. Diga um amém bem forte. Agora, esse nosso Jesus, ele enfrentou a maior dor. Parece até, como eu disse, um sadomasoquismo espiritual. Ver alguém debaixo de tamanha tortura psicoemocional, de um pai que parecia não se importar com a dor do seu filho. Parecia. Se não tivéssemos o entendimento do tamanho do nosso pecado, se não tivéssemos o entendimento do tamanho do nosso pecado e a grandiosidade da redenção de Deus dentro da gente, nós iríamos encarar esse projeto como um projeto macabro. Se nós não tivéssemos a realidade da redenção dentro da nossa vida. Sabemos que todo homem, genericamente falando, tem suas dores. Tem ou não tem? E a vida não vai privar esse ser humano dessa verdade chamada dor. No mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu quero lhe fazer uma pergunta agora. Dá uma olhadinha, dá uma tirada para essa pessoa que está ao seu lado. Já olhou para ela? Está bonita? Está feia? Está esquisita? Como é que está? Pintada? Não sei. Você olhou para ela? Bem forte? Escaneou ela? Escaneou? Vou te fazer uma pergunta. Você conhece o universo dessa pessoa?
Alguns ficaram em cima do muro, né? Porque deve conhecer a vida do outro. Mas você conhece o universo dessa pessoa? Você não conhece? É claro que não. Nós precisamos enfrentar os nossos processos. Nós conhecemos a nossa dor, sabemos quem nós somos. Nós sabemos aonde eu posso melhorar. E nós sabemos quando estamos piorando. Em pensamento, em atitude, em atos e tantas outras coisas. Sabe? Você sabe o preço das suas dores, das doenças que você já sofreu. Mas eu quero dizer que você conhece o preço, você conhece as suas dores, mas existe um Jesus, que quando ele foi crucificado com ele foi a minha dor e a sua dor. Sabe? A Santa Ceia representa isso. O homem natural não entende esse mistério, mas os que nasceram no Espírito celebrarão essa conquista de vencer este mundo, vencer as dores e ser abraçado pelo Senhor. Diga um amém bem forte. Amém. 1 Coríntios 2, versículo 13 a 16, vai dizer o quê? Leia para mim. As quais também falamos, não com palavras, nem com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ministra. Continue. Vamos lá, ora. Ele não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Continue agora, mas nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor? E ele diz, mas nós temos a mente de quem? De Cristo. Será que isso é real, a mente de Cristo na nossa vida? O que seria a mente de Cristo? É você comer desta palavra, sabe? É você entender esta palavra, é você carregar esta palavra dentro do seu peito. Diga um amém bem forte. Amém. Jesus foi morto. Jesus se enfermou por nós. Eu estava dizendo pela manhã que eu gosto de analisar o verbo enfermar, que vem do grego, que diz terapeian. Não sei se eu estou lendo certo, mas é isso aí. Quer dizer, cuidar das enfermidades ou curar as enfermidades. Jesus, ele foi moído. A palavra terapeian pode ser interpretada como equilibrar as emoções para ser sarado das suas dores. Jesus veio equilibrar a sua emoção para você ser sarado das suas dores. É isso que Jesus fez. Ele cuida das minhas emoções, das suas emoções. Ele quer equilibrar isso para que você seja uma pessoa santa, sadia nesta terra. Porque tem muitos que têm um desequilíbrio emocional, sim ou não? Um desequilíbrio emocional. Tem gente que quer te parar na rua e contar a verdade dele para você, ou a verdade dela para você. Não importa a minha verdade, o importa é que a verdade já me libertou e foi Jesus Cristo. Eu não estou aqui por causa do pastor Ney, eu não estou aqui por causa do pastor Ney. Você está aqui por causa do pastor Ney? Você está aqui por causa do diácono Rogério, que ele é grandão, bonitão, mas é casado e a mulher dele se chama Karina. Você está aqui por causa do Gabriel, solteiro, e está esperando a namorada, então aí você pode tocar. E bonito, né? Grandão, brancão, não é porque é meu sobrinho, mas é bonito. Mas você não está aqui por causa de gente. Gente, é bom quando a gente come aquele churrasquinho que não é do Lula, sabe qual é? Mas se ele abaixar a picanha, vamos comprar, vamos, gente. Aproveitar a oportunidade. Se ele abaixar a picanha, que eu acho que ele não vai abaixar, não. Acho que vai dobrar de preço, né? Que falta de fé o pastor tem, né? Ah, falta de fé tremenda, né? R$13 um quilo de picanha, tá bom para você? Fazer aquele churrasquinho lá no telhado?
Tomando banho de chuveiro? No fundo do quintal? Dentro do balde? Agora a nova moda é a caixa d'água. Você compra uma, coloca no fundo do quintal e entra dentro dela. Coisa mais gostosa que tem. Mas nós não temos que viver por aquilo que o homem pode nos oferecer. Não tem que viver pelo o que o governo pode me oferecer. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades instituídas. E oração quer dizer, mata, bota fogo, queima. Desculpa a expressão aqui. A oração não é maldizer ninguém. Amém, amados? A oração é você declarar os bens de Deus na vida de uma pessoa, seja ela quem for. Seja ela espírita, seja ela de direita, seja ela de esquerda, seja ela da frente, seja ela para trás. Nós temos que profetizar o bem. Porque Jesus Cristo morreu para a direita? Para a esquerda? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida? Ele deu o seu Filho para todos nós. Eu acho que o pastor está mudando de partido e mudando de discurso. De jeito nenhum. Agora, psicologicamente, Jesus disse, olha o que Jesus disse, a minha alma está doente até a morte. Quando ele disse, a minha alma está doente até a morte, está falando da minha vida e da sua vida. Porque os meus pecados são pesados demais. Isso mostra que o processo da dor começou mais precocemente do que imaginamos. Começou lá no coração de Deus. Começou lá no Antigo Testamento com os profetas. Começou o plano da salvação, começou ali, sabe? Ah, pastor, eu queria que você me trouxesse uma mensagem que amanhã eu vou voar, vou receber várias encomendas, faz parte. Amém? Diga para o seu irmão, faz parte. Mas uma das coisas que eu tenho certeza que eu vou ter na minha vida se chama dor. Uma das coisas que eu vou ter na minha vida vai ser decepção. Isso aí é certo. Você sabe que a morte é certa, sim ou não? Se Jesus não vir antes e nós formos transladados, a morte é certa. Certíssima a morte. Então a dor também, ela é certa. Quem tem mais de 70 anos aqui, levante a mão. Se revelaram. Digo para você, as dores são constantes. Sabe? Você que é jovem também, você pode não sentir dor no corpo, mas as dores são constantes. A dor do amor, a dor da separação, sabe? A dor das perdas, a dor, ela é constante. Então eu não sei qual é o nível que está a sua crise, não sei. Mas eu sei que o homem de dores tem toda a receita e toda a saída para que você desfrute da cura que foi conquistada na cruz do Calvário. Eu dou glória a Deus por isso, sabe? E a cruz parece uma loucura, mas a cruz é muito mais do que uma ideologia, é um projeto divino para salvar os homens na terra, que um dia morarão com o Senhor na eternidade. Um projeto. Hoje na escola bíblica dominical nós estamos falando sobre as sutilezas. As sutilezas. Eu convido você a participar da escola dominical, participar com um professor de excelência que nós temos agora, que você não imagina, que é o diácono Giovanni, sabe? Eu fico abobado de vê-lo pregar para a gente na escola bíblica dominical, fico abobado de ver o conhecimento, a busca que ele faz em favor das nossas vidas, sabe? Então procure vir as sutilezas de Satanás, as sutilezas que Satanás joga na nossa vida. A cruz é uma loucura. Nós vamos vencer as sutilezas de Satanás em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém.
A palavra da cruz é loucura? Sim. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, não é loucura, é poder de Deus. Diga um amém grandão. Amém. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 1. Destruirei a sabedoria dos e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus é perfeito, Ele faz o homem, Deus dá toda a inteligência ao homem, mas a inteligência pertence ao Senhor. Amém? A sabedoria pertence a Deus. Deus é dono de tudo e de todas as coisas. Então diga para o seu irmão que está ao seu lado, trate de abaixar esse teu nariz. Porque hoje mesmo Deus pode te tirar tudo o que Ele te deu. Diga um amém bem forte, né? Essa é a palavra que eu não quero ouvir não, pastor. Eu vou para outro lugar para ter uma palavra melhor, porque essa palavra aí está doendo em mim, que doa hoje, para que amanhã você seja sarado. A inteligência do plano da cruz é tão incomensurável que só podemos parar e dizer: sou grato a Ti, Senhor, pela cruz. Eu sou grato a Deus pela cruz. Jesus, Ele compartilhou com os seus obreiros, com os seus, uma palavra, que está em Mateus 26, 38. Olha o que Ele compartilhou. A minha alma está o quê? De dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e ore junto a mim. Ele disse que a alma dele estava com uma dor extrema. Como é que um Deus pode fazer isso? Ele estava em carne, sentindo a mesma dor que eu sinto e a mesma dor que você sente. A pergunta é: quando um líder consegue interpretar a dor do outro? Quando? Nós temos um líder supremo que é o nosso Deus. Agora, só quem está dentro do problema poderá mensurar o tamanho do seu sofrimento, sabe? E um líder como Jesus Cristo, ele consegue mensurar o tamanho do meu e o do seu sofrimento. Jesus é celebrado por compreender a dor do outro e saber ler a angústia e os sofrimentos de alma ou da alma. Só Ele. Ele pode te tirar dessa confusão que você está vivendo. Muita gente, que ele está vivendo um inferno na vida, tendo a mente e a alma em tormenta diária, sabe? E sem saber como conduzir esta dor. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Isso é sem saber conduzir a dor. Uma dor chama outra dor, um abismo chama um outro abismo. Precisamos de pessoas abertas, humanas, para levar uma palavra e levar um bálsamo da mensagem da cruz a outras pessoas. Precisamos de pessoas assim, que têm os seus problemas, passa por situações difíceis, mas tem um bálsamo na alma. Não anda reclamando, não anda falando, sabe? Nós precisamos de pessoas assim. Então, querido, em tudo, nosso modelo é Jesus. Diga para o seu irmão, o seu modelo é Jesus. E quando nós olhamos para Ele, vemos que Ele conseguiu traduzir a dor que Ele sentia em um grito de vitória. Qual foi esse grito de vitória? Pai, está consumado, tudo está pronto. Ele disse, tetelestai, está consumado, está pronto. Então toda a minha dor e a sua dor estava na cruz do Calvário. Diga um amém. João 19, versículo 30 vai dizer, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. Dizem que vinagre com água emagrece. Mas imagina você com a sede tremenda, alguém te dá água com vinagre. Você gostaria de tomar uma água com vinagre, igual eu estou com sede aqui, botasse vinagre aqui?
Como seria para você? Jesus pede água, eles nem misturam o vinagre com a água, eles pegam o próprio vinagre e colocam na boca de Jesus Cristo. Jesus sofreu, queridos, pela minha vida, por sua vida. Nós que possuímos, no dia de hoje, uma experiência de alívio de alma, a cura das nossas dores, nós conhecemos o poder do Evangelho, a importância de ministrar a outros essa verdade que está em nossas vidas, nós sabemos disso. Mas eu preciso declarar algumas frases com amor para que isso viva em minha vida e na sua vida. Eu queria que você declarasse isso com amor. Coloque para mim na tela. Leia comigo, bem forte, declare com amor. Quando? Somos hoje o quê? Ele é a nossa cura. Eu tenho de declarar isso com amor. Ah, pastor, mas tem pessoas que não... Queridão, esquece essas pessoas. Declare isso com amor. Jeová Rafá, Ele é a minha cura. Sabe? Ele é a minha cura. Você já é um milagre. Bata no ombro do seu irmão e diga assim: você já é um milagre. O problema nosso é que nós não assimilamos ainda o tamanho do milagre que foi conquistado. Por isso ficamos atônitos agora quando o entendimento se abre e conhecemos o direito dos favores que Jesus conquistou por cada um de nós, aí tudo muda. Porque eu conheço os meus direitos, sabe? Eu conheço o que o Pai pode me oferecer e o que Ele está me oferecendo agora. Olha o que diz 1 Pedro 2,24. Ele, pessoalmente, Ele levou pessoalmente todos os nossos em seu próprio corpo sobre o madeiro. Continue agora, a fim... E então pudéssemos viver para a justiça por intermédio das suas feridas, foste o quê? Curados. Nós temos esse privilégio. A dor de uma pessoa tem níveis diferentes. Agora, se você não pode ajudar, não atrapalhe quem está precisando de socorro. Não atrapalhe. Muitas vezes, por falta de habilidade, entendimento, ou até mesmo de uma cura, muitos de nós atrapalhamos mais do que ajudamos aqueles que estão carentes. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus cuidar das pessoas. Ah, pastor, eu não posso ajudar? Sim. Você tem um coração em Deus, você pode. Mas muitas das vezes você tem que deixar Deus cuidar das pessoas. Amém? Eu vou tentar te dar um conselho. Eu digo que é um conselho de sabedoria, e eu disse de manhã que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas eu vou tentar fazer isso. Se você não puder dar a sua parcela de ajuda para curar o próximo, peça licença e saia e deixa Deus trabalhar. Saiba disso, que foi Jesus que comprou ou cumpriu essa missão na cruz do Calvário. Então entregue esta pessoa a Jesus Cristo. Que eu, pastor Ney, não vou fazer nenhum sacrifício de ficar pendurado na cruz por ninguém, e nem você que está do seu lado. Eu não vou morrer por ninguém, porque o sacrifício já foi feito, porque Ele foi um cordeiro sem manchas, nós somos cordeiros, ovelhas, cheios de manchas, e nós precisamos de uma segunda volta de Jesus Cristo, para que todas essas manchas saiam do nosso corpo. Sabe? Entenda que quem deu a vida pelo Brasil e pelos brasileiros se chama Jesus Cristo de Nazaré.
Ele que deu a vida por nós, por todos que estão neste mundo. 1 Coríntios 17, 57 e 58 vai dizer, leia para mim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que é a obra do Senhor? A obra do Senhor é ganhar vidas, é mostrar o seu testemunho, sabe? O seu testemunho. Agora eu entro para finalizar esta mensagem, falar sobre o conselho de Jesus Cristo. O conselho de Jesus Cristo diz, tem de bom ânimo. Olha o que vai dizer João 16, 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham o quê? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tem muitos que entram por essas portas e só querem vitórias. E alguns pastores, muitos que sobem aqui também, só falam de vitórias. Eu cheguei para um irmão itinerante e disse para ele assim, você tinha condições hoje de liderar uma igreja? Ele disse, Deus que me livre. Eu falei, mas por quê? Ele disse, eu só tenho palavras que levantam as pessoas. Doutrina, estou fora. Eu não tenho cara para isso. Eu só tenho cara para levantar. Agora, cara para doutrinar, mostrar o erro e te levar para a área de conserto, é para poucas pessoas. E ele disse, eu venci, tenha bom ânimo. Jesus foi o pastor excelente em dizer para as suas ovelhas, eu vou embora, mas não pensa vocês que vocês não terão aflições. Vocês terão aflições, e as suas aflições serão maiores do que a minha. Agora, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E tem muitos que querem aceitar Cristo, entrar por essas portas, achando que vai ter boa vida, achando que tudo vai dar certo, que as crianças não vão ficar com febre, que você não vai ter dor de barriga, estou falando de coisas bem normais da vida, que você não vai passar por um processo alérgico, porque teve alguém que disse para mim, pastor, eu entrei por as portas, aceitei Jesus, mas pensei que a minha alergia ia embora, que a minha rinite ia embora, que a minha dor de cabeça ia embora, eu pensei isso tudo, então é melhor eu ficar onde eu estou. A gente pensa que Jesus é aquele que cura rinites alérgica. A gente pensa assim, Jesus é que cura diabetes, né? Uau, coisa louca. Querido, ou você acata ou você recusa. Tem de bom ânimo que eu venci. Ou você acata ou você recusa. Mas a ordem para mim e para você diante disso é seja forte e seja corajoso. Você tem que ser forte, tem que ser corajoso. Agora, quando, pastor? É nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos. Agora, cada um com a sua guerra. Diga para o seu querido irmão, cada um com a sua guerra. Cada um com a sua dívida. Cada um com o seu cartão. Seja o black, seja o que for. Cada um com a sua dívida. Pastor, mas eu tenho um coração aberto. O problema é seu, se endivida. Se você tem um coração aberto, eu também tenho o meu aberto. Eu só me arrebentei nessa vida. Sério. Eu ainda tenho um coração aberto. Se perguntar à minha mulher, ela diz assim, eu te disse. Já viu aquele dedo do inimigo? Eu te disse. Muitas vezes tem um inimigo dentro de casa, né? Eu te disse. Mas é verdade. Você acha que é fácil ser forte? Fala a verdade. Você acha que é fácil? Luciano tem aqueles músculos todos. O que tu acha? Tu acha que é fácil? Quantidade de suprimento, quantidade de tanta coisa, esforço físico, gritar.
Já viu o homem treinar? Não, né? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil treinar todos os dias? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil ser forte? Não é nada fácil. É difícil. Mas eu vi um camarada olhar para o Luciano e falar assim: ele é o meu sonho de consumo. Mas pro outro lado, tá? É da força. Se ele estiver me ouvindo, ele está roubado. E pior que ele vai me ouvir. Não, mas a esposa dele sabe que não é por esse lado, é por outro lado, né? É da força. Mas não é fácil ser forte. Não é fácil. Você tem de lutar. Não é fácil ser forte, mas é necessário. É necessário lutar por uma força diferenciada. Não é fácil ser corajoso, mas não podemos nos esconder a vida toda. Saia desta caverna, vá em frente. Deus é contigo. Você não tem de ficar se escondendo. Vai chegar a hora em que você tem de enfrentar o inimigo. E eu digo para você, prepare-se, enfrente. Quais são os seus inimigos? Pode ser de ordem física, emocional, espiritual. Vamos enfrentar. Tenha bom ânimo. Eu gosto da palavra traduzida por ânimo, que significa pôr-se em alegria. A palavra ânimo quer dizer pôr-se em alegria. Pôr-se em alegria o que, pastor? A minha alma, o meu pensamento, o meu sentimento, as minhas emoções. Sabe, pôr-se em alegria. Você tem que ter controle diante dos seus resultados, porque hoje você vai ter um resultado favorável, amanhã não, sabe? Amanhã não. Vê se você entende Tiago 1, versículo 2 a 4, vê se você entende. Leia comigo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeito e íntegro, em nada deficiente. A palavra tem hora que nos destrói, né? A palavra tem hora que ela vem de encontro aos nossos corações, num poder destrutivo, de quebrar o nosso ego, quebrar aquilo de ruim que está dentro da gente. Irmãos, tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações. Quem quer passar por provações aqui, levante a mão, fala a verdade. Ninguém. Fala a verdade aí, ninguém quer passar. Mas eu vou fazer uma outra pergunta: quem já passou por provações aí, levante a mão. Aleluia. Você sobreviveu? Amém. Sobrevivi. Sobrevivi. Confiando. Sobrevivi. Não desisti. Deus cuida de mim. Você sobreviveu. Dê uma salva de palmas para você. Agora dê uma salva de palmas para Deus. Quando Jesus, ele nos ensinou a ter bom ânimo, ele mostrou que precisamos lutar e encarar as coisas que virão ao nosso encontro. Eu queria que você desse uma rajada de glória hoje. Aquela rajada de glória dos assembleanos, sabe qual é? De manhã aqui, eu até brinquei com os irmãos, não vou brincar hoje à noite não, porque o público está grande, né? Queria que você desse uma rajada de glória, não na primeira frase, mas na segunda. Amém? Amém. A primeira frase você vai analisar, coloca a primeira devagar. Se manter animado enquanto a festa rola é a atitude dos... A festa está rolando, não é isso? Eu vejo lá no morro, quando a festa está rolando, está todo mundo sorrindo, cada um com seu
seu chupetinha do capeta. Estou falando como assembleiano, você não está entendendo. E uma chupeta pior, né? Aquela outra chupeta aqui. É uma outra chupeta. Sabe? Então, enquanto a festa está rolando, né? Tranquilo. É José de Camargo que dá o nome do cara? É Zé de Camargo? Tocando a música dele, né? Aquele outro tocando sofrência. É Zezé de Camargo? É. Eu não sei de nada, né? Aquele que fala de sofrência, como é que é o nome daquele camarada? Quem? Não, fala um para mim. Tem um aí que fala mais de sofrência. É, o Pablo fala de sofrência. É. A festa está rolando, comida na mesa, tudo legal. Se manter animado enquanto a festa rola é uma atitude comum. Segura a frase. Hein? Queria que você desse uma rajada de glória agora para a segunda frase. Coloca para mim. Apagou, né? Para mim. Vamos lá. Se manter animado quando a aflição visita é a reação de quem é nascido de novo, meu irmão. Não estou dizendo para você ser complacente ao problema, mas que você domine a situação. Fique perto de Jesus. Corra para o autor da coragem. Eu repito, tem de bom ânimo. Vê se você vai gostar dessa frase. Coloca para mim, Mateus. Nem sempre um sentimento de fracasso é uma derrota. E nem sempre vencer uma guerra é uma vitória. Repita bem forte. Nem sempre um sentimento de fracasso é uma... E nem sempre vencer uma guerra é uma... Vitória. Segunda frase, leia para mim. Se no aparente fracasso de uma guerra ficou um saldo positivo, então às vezes você pagou todas as suas contas, sobrou R$10, tu fala que miséria de R$10, celebre. Celebre. Amém? Você pagou tudo, sobrou R$1. Glória a Deus. Celebre. Agora a segunda frase me chama a atenção, coloca a terceira para mim. Se na aparente vitória de uma guerra ficou o saldo negativo, reflita. Aonde eu estou errando? Por que tem saldo negativo? Reflita. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Me chama para perto. Sozinho eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Reflita. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Só para aí, confiar no que você me diz. O saldo está negativo, vamos refletir. Aonde erramos, por que erramos. Amém, amados? Amém. Aí o Salmos 31, 24, que não está ali na terra, vai dizer, ser forte e corajoso, todos vocês que esperam no Senhor. Eu estou terminando a minha reflexão. E um dos versículos que eu mais amo é Joel 3, versículo 10. Olha só o que está escrito. Forjai espada
das vossas enxadas, e lançai das foices, e lanças das vossas foices. Diga ao fraco eu. Diga ao fraco eu. Olha o que você vai dizer ao fraco. Coloque para mim, Mateus. Diga ao fraco: vamos trabalhar, vamos produzir, vamos realizar, vamos mudar nossas crenças, vamos dar a volta por cima. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: tenha bom ânimo. O conselho de João 16:33 não caducou, tem de bom ânimo. Você precisa de bom ânimo neste tempo de aflição. E só Jesus pode extrair essa aflição que está nos consumindo. Ministre bom ânimo sobre a sua vida, meu irmão. Eu termino com um versículo que eu gosto por demais, que é Tessalonicenses 5:11. Leia bem forte: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como você tem feito até agora. Tem de bom ânimo. E a última frase desta noite, Mateus vai colocar para a gente. Vamos vencer as adversidades geradas pelo inimigo, o diabo. E vamos ser corajosos pelo autor da coragem, Jesus Cristo de Nazaré. Resisti à tentação, às tentações, o diabo, e ele fugirá de vós. Resista. As lutas virão. Tem de bom ânimo. Amém. Nos colocar de pé. Que essa Santa Ceia fale ao seu coração. Teus olhos revelam que eu nada posso, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só a verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tem tantas confusões que acontecem no nosso dia a dia, né? Que muitas vezes atrapalham. Nos atrapalham de viver, de olhar a vida de uma forma diferente. Vêm conselhos que muitas das vezes não são dignos de ser vividos ou ouvidos. Tem palavras que nos tiram da nossa razão quando nós contestamos. E tem lutas que nos deixam assim, mal. Há momentos que a gente quer dar um brado de vitória e a gente não consegue porque nos falta ar, nos falta vontade, nos falta alguém que venha nos colocar para cima. Porque tem coisas que a sua esposa não pode fazer por você, o seu esposo não pode fazer por você e nem seus filhos.
Existem dias que é difícil sobreviver e vencer. Mas nesses dias, os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre a minha e a sua vida. Diga amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Sei que tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Então leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, tua paz, Jesus. Seu corpo, o sangue de Cristo dado por sua vida. Você pode abrir esse compartimento que está em cima do seu cálice. Nós temos um pão diferente hoje, mas que venha simbolizar algo novo para a minha vida e para a sua vida sempre. Erga os céus em gratidão a Deus. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É para frente que se anda. Vamos realizar, vamos vencer. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Oh, aleluia, tu estás no controle de todas as coisas. Obrigado, Jesus, por este pão. Ofereço a Ti que esse sacrifício seja um sacrifício de excelência para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Ao comermos deste pão, possamos sentir, viver a Tua natureza dentro da gente. Obrigado, Jesus, por este pão. Obrigado por este momento. Em nome de Cristo Jesus. Digam todos amém. Coma deste pão. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Quero voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer
torno-me independente e eu deixo de simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, oh, abraça-me, com teus braços de amor. Estenda aos céus, obrigado, Deus. Esse cálice que nos dá o direito de profetizar que ele é o cálice da nova aliança. Cada mês nós estamos aqui, nos aliançamos contigo, uma aliança nova, sem emenda. Abraça-nos, Deus. Abraça-nos, Pai. Somos homens falhos, abraça-nos. Abraça-nos, Deus. Queremos sentir aquele abraço, aquelas mãos que foram, aqueles braços que foram abertos lá na cruz do Calvário. Queremos sentir o Teu toque, Senhor, queremos sentir. Ai, como queremos sentir o Teu toque, Pai. Sentir o Teu toque, Jesus. Te dou graça por este cálice. Te peço a Tua bênção em nome de Jesus. Todos digam amém. Beba deste cálice. Pode glorificar o nome de Jesus. Você pode exaltar o nome dEle. Sinta o abraço dEle. Ele batendo nas suas costas, não te dando a bênção que você precisa, mas dizendo para você: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Mas você vai ter uma história para contar de excelência. Muitos que virão até você vão entender por que você chegou até aqui. Oh, Jesus, 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 Jesus. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, Jesus.
abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Você pode dar um aplauso forte a Jesus, se você puder. Aleluia. Só mais 5 minutos da sua atenção, que as mulheres preparou um trabalho. Eu gostaria que você visse, ouvisse, e depois nós vamos embora para nossa casa. Deixei por último, que a gente desmonta aqui e fica tudo sob controle. Disseram assim: pastor, onde você arruma essas garrafinhas tão chique? Eu falei: porque o povo da Nova Vida é chique. Chique demais. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Crescer, eu vivo pela fé e não
agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Cadê as palmas, queridos? Só vivo pra você. Bem forte. A honra, a força e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força e o levanta das minhas mãos é pra dizer. Você pode aplaudir Jesus? Vamos ficar de pé, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado ricamente. Vou chamar o diácono Rogério aqui para terminar o nosso culto. Eu vou estar lá embaixo para cumprimentar, abraçar os irmãos, dizendo aos irmãos que o primeiro domingo do mês que vai entrar, de dezembro, é a última Santa Ceia do ano. Gostaria que você viesse, eu quero preparar um espetáculo de Deus para a sua vida nesse dia, porque chegamos, né, do primeiro mês até o 12, olha só que coisa linda, diga para o seu irmão, você venceu, rapaz. Então vamos celebrar a vitória, amém, amados? Nesse primeiro domingo do mês de dezembro, vamos gritar bem alto, que Jesus salva, liberta, cura e nos dá dias e mais dias, amém, amados? Erga suas mãos aos céus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento de mesa, Senhor, contigo. Obrigado, Senhor, por essa comunidade aqui, Deus, por essa igreja. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessa semana, Deus. Tudo aquilo que foi colocado, Deus, no nosso coração, através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha nos acompanhar aonde nós colocarmos as nossas mãos, aonde nós pisarmos os nossos pés, que nós possamos ser uma bênção naquele lugar, que não sejamos nós, mas que o Senhor venha nos acompanhar e que seja o Senhor, que nós possamos estar Te representando nesse lugar, Pai, que o Teu povo, Senhor, tenha boas notícias, Pai, e seja forte e corajoso em nome de Jesus, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Boa semana para vocês.